Hoje um vídeo muito interessante para a gente falar de Nubank, para a gente falar de Banco Inter, que já pagam inclusive dividendos, um recorde de lucro nos dois bancos, o risco de se investir também nos dois bancos, e depois de todos os resultados, os riscos que os bancões correm por conta da chegada dos bancos digitais. A gente vai começar pelo Nubank. Nubank que surgiu por volta de 2014, teve o seu IPO em 2021, fechou o dia próximo a $12 e demorou aqui quase 3 anos para recuperar esse patamar. E como cotação segue lucro, a gente só teve essa melhora na cotação por conta de excelentes resultados que o banco vem tendo recentemente. Ele acabou de bater consenso, uma rentabilidade acima, inclusive, de Itaú e Banco do Brasil, na parte de cartão de crédito, que a gente inclusive teve encolhimento no período de 2%, o banco conseguiu crescer 3%, porém nem tudo são flores. Abre aspas aqui. Isso significa que o Nubank ganhou market share. Estamos falando de cartão de crédito. E hoje a estimativa já é que o Nubank seja o segundo maior emissor de cartões, atrás apenas de Itaú. Então ele não só ultrapassou em número de clientes, tem mais de 100 milhões de clientes, ele também está buscando uma dominância de share no país. Olha só, a gente vivenciando algo que para mim, alguém que já investe no setor bancário há quase 20 anos, uma penetração na bolha que era muito difícil de se imaginar. O resultado foi tão bom que no mercado norte-americano eles ainda enxergam esse crescimento robusto e subiram recomendações, subiram preço-alvo para a companhia. No começo desse mês, o S&P levou o Nubank em escala nacional e em escala global. No webcast foi comunicado 1,4 bilhões de dólares. A gente tem algo acima de 7 bilhões de reais para se investir no México. E a notícia negativa para quem espera remuneração ao sócio é que o CFO comunicou a intenção do banco em reinvestir todo o lucro. Aqui não é um percentual, é de maneira integral. Eu acho interessante, comentei em vídeos recentes na área de membros, a empresa tem que ter destino certo. Se ela quer crescer, ela reinveste. Se ela quer remunerar, ela remunera. Quando ela fica no meio termo, é ruim para a empresa e é ruim para o acionista. E o resultado mais do que dobrou. Foi uma alta de 160%, o lucro saiu de 142 milhões para 379 milhões de dólares. Quando a gente pega esses 379 e multiplica pelo dólar hoje, a gente tem um lucro de 2 bilhões de reais. Foi o que Bradesco e Santander lucraram nos trimestres passados. Então aqui a gente já enxerga aquela quebra de paradigma. A gente tem um banco digital já lucrando, igual Bradesco e Santander lucraram recentemente. Nos números da empresa, essa imagem simboliza tudo o quão assustador foi o crescimento e a penetração do Nubank. Um banco digital que surgiu em 2014 com contas zeradas por mais de 12 meses, começou a ter os primeiros clientes em 2015. Quando ele chega nesse patamar aqui, ele já briga com o Banco do Brasil e demais em número de clientes. E agora, em 2024, ele já está no topo das instituições bancárias com mais clientes no país e fora do país. E depois de muito trabalho, os números começam a aparecer, porque o crescimento de clientes ele já existia, o que precisava era rentabilizar. A receita começou a crescer, a margem começou a crescer e muito, e o lucro começou a acompanhar. No terceiro trimestre de 22, foi o primeiro período de lucro do banco, e de lá para cá também é um crescimento muito assustador. E essa imagem define o próximo passo, a próxima atacada do banco. A gente tem Operação Colômbia, Operação Brasil, Operação México. Operação México, sem dúvida alguma, é onde o banco está mais investindo. A nível de comparação, o México tem hoje 130 milhões de habitantes. E nesse material eles trazem um comparativo após 19 trimestres, desde o início de cada operação. 19 trimestres foi no quarto TRI de 2018 no Brasil e foi agora no primeiro TRI de 24 no México. Olha que interessante em cada linha como a gente enxerga que o mesmo que ele fez aqui no Brasil, ele está conseguindo executar no México e ainda melhor. Nesse período, eles tinham 6 milhões de contas no Brasil e no México eles já possuem 6,6. E aqui a gente vai falar um pouco dos riscos que o Nubank ainda tem. Dentro de uma carteira total que vem crescendo bastante, algo em torno de 80% é referente a cartão de crédito. Apenas 20% é de empréstimo pessoal. Qual que é o grande ponto disso? O risco aqui ele é absurdamente maior do que empréstimo pessoal, do que empréstimo consignado. Isso é destacado pelas casas que cobrem o banco, porque quando a gente olha empréstimos com e sem garantia, os empréstimos sem garantia do banco são
são uma maioria esmagadora. Aqui em roxo são empréstimos sem garantia e aqui no mais clarinho são os empréstimos com garantia. A gente junta isso à inadimplência que não para de subir, cresceu marginalmente de novo, porém cresceu. Elas estão nas máximas históricas e para poder lidar com isso, o banco tem que provisionar mais. A gente fala de PDD, que nesse trimestre também está nas máximas históricas. Então, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander vem sofrendo com isso. Não seria diferente para Nubank e Banco Inter. Agora sobre o Banco Inter, que também lucrou muito bem. A gente fala de 200 milhões de reais. Comentário rápido, a gente tem um banco que lucra 2 bilhões de reais, que é o Nubank. A gente tem outro que lucra 200 milhões de reais, que é o Banco Inter. E mesmo assim, a gente acaba tendo muito ceticismo contra esses bancos, quando na verdade a gente acaba olhando o Banco BMG, que lucra 40, 50, 60 milhões de reais, outros pequenos bancos que também lucram muito pouco, e a gente torce o nariz para empresas que já têm um faturamento multibilionário, elas se tornaram uma realidade. Eu ia comentar no final, já trouxe agora, mas eu acho que vale muito a reflexão de mudança de paradigma, de adaptação mesmo, sabe? Tem muitos riscos? Tem, com certeza. Só que a gente já saiu de bancos que davam prejuízo para um lucro muito forte. Esse risco ele foi reduzido bastante. Foi tão reduzido que o Inter se sentiu confortável de anunciar proventos. E de maneira modesta, sim, é verdade. O próprio CEO falou que é modesto, é apenas um demonstrativo para remunerar quem acreditou no banco, mas já é um pagamento. Então a gente enxerga uma intenção do banco, diferente do Nubank, que ainda quer crescer. Na opinião da XP, a gente teve crescimento e lucratividade também no Banco Inter, que ele é bem menor. A gente fala de 32 milhões de clientes e apenas a nível de comparação, o Banco Inter ele é muito mais antigo. O início dele veio antes dos anos 2000, a gente teve consolidação e por volta de 2011 e 2012, depois de alguns movimentos na parte de seguros, a gente teve a consolidação do Grupo Inter. Os destaques do primeiro trimestre, a receita cresceu bastante, 30% para 2,3 bilhões de reais, um recorde da empresa. No bottom line, combinação de lucro líquido com ROI, a gente tem 200 milhões de reais de lucro e a gente tem um ROI que beirou 2 dígitos. É um recorde para a companhia. Número de clientes, 32 milhões no trimestre, um recorde também para a companhia. E o crescimento transacional, subindo mais de 40%, também um recorde para a companhia. E da mesma maneira que a gente viu o crescimento de clientes do Nubank, a gente também enxerga uma constância aqui no Banco Inter, com uma diferença. O Nubank ele tem um crescimento muito mais agressivo do que o Banco Inter, porém não deixa de ser positivo o banco crescer de maneira ininterrupta. Na carteira de crédito, a gente também enxerga um crescimento trimestre a trimestre. Não teve um trimestre nos últimos 3 anos que o Banco Inter não crescesse a sua carteira de crédito. A gente já fala de mais de 32 bilhões de reais. E a mesma dificuldade que a gente tem em todos os outros bancos, a mesma que a gente teve no Nubank, ela aparece aqui. NPL de 15 a 90 dias subiu para 4,4% e acima de 90 dias subiu para 4,8%. Receita também não para de crescer trimestre a trimestre e o lucro líquido também vem de maneira ininterrupta, praticamente no mesmo estágio que foi o Nubank. O Nubank foi no terceiro TRI de 2022, o Banco Inter conseguiu isso a partir do primeiro trimestre de 23. De lá para cá, em todos os trimestres o banco teve lucro, não só isso, cresceu seu lucro de maneira muito forte. Os dois bancos, desde que eles fizeram o IPO, eles tiveram uma queda muito forte na cotação e começaram a recuperar isso do momento em que eles também começaram a sair do prejuízo, a dar lucro para a companhia. De lá para cá, eles vêm chamando a atenção e a gente começa a ter um debate. Qual das duas é melhor? Qual das duas está no melhor momento? O resultado do Nubank veio melhor porque a carteira cresce em um ritmo mais acelerado, só que abre aspas aqui, o investidor deve entender que a carteira de ambos apresenta riscos relevantes por conta da inadimplência, que pode ser uma pedra no sapato dos bancos digitais. Isso é uma verdade, a gente já comentou no início do vídeo. Além disso, eles consideram que o Nubank já é negociado a um preço justo, enquanto o Inter é negociado a um valor mais baixo do que a empresa lucra, e por isso ele acaba se tornando mais atrativo. E aqui eu queria trazer a minha opinião. Dentre os dois, e por conta da metodologia, eu sou sócio dos dois. Aqui a gente fala de estoques negociadas lá fora, BDR.
eu nunca tive nenhuma, porque isso não é dolarizar patrimônio, e eles acabam tendo diferença, com certeza. O Nubank é muito mais agressivo, está rentabilizando melhor, o Banco Inter tem essa dificuldade, em contrapartida, ele tem mais margem de crescimento do que o próprio Nubank. Como o que interessa aqui é a qualidade do ativo, é o gerenciamento de risco, eu coloco as duas no mesmo patamar, o aporte para elas foi no mesmo patamar, porque eu não acredito que vale quebrar a cabeça fazendo um comparativo de rentabilidade, fazendo um fluxo de caixa futuro, quando a gente não vai fazer um grande aporte. E esse é o maior risco que eu enxergo hoje, é as pessoas acreditarem que já que esses bancos estão dando lucro, eles vão superar os bancões e eles vão continuar crescendo sem parar. E já falando dos grandes bancos e agora trazendo risco para eles, a gente tem que separar em dois pontos. O primeiro é aquele questionamento que todo mundo tinha de que os grandes bancos iriam sumir. E por mais que você acredite que isso seja algo impossível, há 6, 7, 8 anos atrás a gente tinha esse tipo de questionamento. A gente tinha inclusive analistas que defendiam a tese de que os grandes bancos não estariam mais aqui porque as fintechs iriam tomar o lugar. E respondendo essa pergunta, nesse caso eu continuo com a mesma opinião. Os grandes bancos não vão ser tomados, eles vão continuar crescendo em receita, em lucro, e esse é um cenário que eu não vejo alteração. Só que aí a gente tem a outra pergunta, que é sobre o crescimento das fintechs. Ela é um pouco mais conservadora. Essas fintechs vão dar certo? Elas vão crescer? Elas vão de fato se tornar grandes bancos? E a minha resposta para essa pergunta há 8 anos atrás também era a mesma, era não, porque eu não acreditava, e eu tenho que confessar, eu não só estava errado, como eu virei correntista de Nubank e do Banco Inter, e o tempo provou que eu estava errado e que a maioria das pessoas também estavam erradas. Eu não acreditava que o Nubank seria capaz de ultrapassar Bradesco, de ultrapassar Banco do Brasil em número de clientes. Eu não acreditava que o Banco Inter poderia dar lucro algum dia, e muito menos que ele fosse ter o melhor aplicativo, que é o Super App deles, do mundo. E só um comentário rápido, essa é a visão que os gringos têm. O Super App do Banco Inter já virou matéria lá fora, e ele é servido de benchmark para Bank of America, para JP Morgan, para diversos outros, que também estão querendo fazer tudo através de um único aplicativo. E eles conseguiram tudo isso, mérito deles. E esse mérito começa a ser enxergado agora. Nesse comparativo de todos os bancos, aqui à esquerda a gente tem Itaú, maior recorde de todos os tempos para apenas um trimestre, são 10 bilhões de reais em apenas 3 meses. Itaú é uma máquina de fazer dinheiro, por isso há tanto tempo eu falo dele. Banco do Brasil, um lucro líquido de 9,3 bilhões de reais no trimestre. A gente desce para aqueles que estão em mais dificuldade. Bradesco, uma pequena queda no período, um lucro de 4,2 bilhões de reais. Santander, um lucro também de apenas 3 bilhões de reais, e a gente continua descendo até chegar no Banco Inter, um lucro líquido de 200 milhões de reais. E aqui à esquerda, o Nubank, que lucrou 379 milhões de dólares. Na cotação atual, a gente tem 2 bilhões de reais. É uma fintech, é um banco digital que nasceu provavelmente com alguém atrás de um notebook que já lucra praticamente o que o Santander lucrou no período. E fico muito contente com o resultado do Nubank e do Banco Inter. Fico muito contente, inclusive, deles terem me provado que eu estava errado, de que eu acreditava que esse lobby dos bancões era algo praticamente impossível de se penetrar. Eles não só penetraram, eles furaram a bolha como um todo. Para quem não tem uma estratégia de diversificação mais trabalhada e tão ampla dessa maneira, dentre todos eles, sem dúvida nenhuma, Itaú e Banco do Brasil são os bancos de melhor qualidade, são os mais confiáveis, os mais rentáveis. Bradesco e Santander é um risco-retorno muito maior, seria necessário enxergar esses dois aqui como oportunidade de preço. E Banco Inter e Nubank, aqui sim, um risco-retorno elevadíssimo. Para se tornar sócio de maneira isolada é pior ainda. Para ser sócio desse tipo de empresa, eu sempre falo, principalmente para membros, a base da pirâmide já tem que estar formada, você já tem que ter seus ativos de confiança, que crescem e remuneram ao mesmo tempo, para poder diversificar, para poder espalhar, para poder tomar um risco maior de maneira muito mais confortável nessas duas empresas, mesmo que a partir de agora a gente já consiga enxergar o quão boa elas são.
Portanto, hoje a gente falou de Nubank e Banco Inter. A gente está chegando nos finalmente do setor bancário desse trimestre. Ainda não deu tempo de falar de Itaúsa, não deu tempo de falar de Itaú, não deu tempo de falar de Banco Banrisul. Eu quero muito trazer Banrisul por conta dos impactos dessa situação complicada que a gente está vivendo no Sul. Na área de membros a gente tratou de BR Partners e a gente está chegando nos finalmente do setor bancário financeiro. Fiquei muito contente com o resultado dos dois bancos digitais. Quem não conhecia, acredito que deu para conhecer um pouco mais sobre eles e deu para principalmente a gente quebrar um certo preconceito que a gente tem com eles. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios ou não. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.